Por isso que Jesus insiste: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. A gente tem que se esforçar para isso. E entrar pela porta estreita, o que é isso? Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos e devotas de Santo Antônio. Uma feliz, abençoada quarta-feira para você, para sua família. Peçamos nesse dia que todos os seus propósitos eles sejam plenamente realizáveis na sua vida. É 29 de outubro hoje. Vamos rezar, vamos meditar com o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 22 até 30. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Eu não sei de onde sois. E então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes nas nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Por onde começar a reflexão de hoje, caros irmãos e irmãs, desta quarta-feira? Eu gostaria de começar por aquela pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? É ou não é uma pergunta frequente? A gente pensa nisso. Tal pergunta, gente, a gente poderia dizer assim, que é uma ofensa ao amor de Deus. E de certa maneira, por detrás dessa pergunta, a gente já percebe uma falsa imagem de Deus. Como que se Deus fosse aquele que põe travas à salvação, que dificulta a salvação, e não quer que esse dom da salvação chegue a todos. Por isso que Jesus ele não responde diretamente a essa pergunta. Veja, o importante não é saber quantos se salvarão. Não interessa a Jesus especular sobre esse tipo de questões estéreis. Mas ele vai diretamente àquilo que é essencial e decisivo para chegar à salvação. Aqui está o ponto. O que é essencial e decisivo? É viver com atitude lúcida e responsável para acolher a salvação do Deus que assuma a bondade e quer que todos se salvem. Por isso que Jesus insiste: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. A gente tem que se esforçar para isso. E entrar pela porta estreita, o que é isso? É fazer caminho com Jesus, aprender a viver como Ele. É a gente, no nosso cotidiano, em nossa realidade, a gente ser capaz de se revestir do modo de ser e de viver de Jesus. O que Jesus pede da gente não é um rigorismo legalista. Ele pede de nós um amor radical a Deus e às pessoas. Veja que ao longo da nossa história, da espiritualidade cristã, essa frase,
esforçai-vos por entrar pela porta estreita, ela não foi bem entendida. Ela foi entendida às vezes assim com essa ideia de sacrifício, de mortificação, de renúncia. Mas nós não podemos confundir porta estreita com conquista de méritos e recompensas, inflando um ego religioso e perfeccionista. As portas do reino sempre estão abertas, e estão abertas para todos. Mas muitos egos vivem cheios de si mesmo e ocupam todo o espaço da entrada da porta, e eles não entram porque estão bloqueando a porta, e mais, não deixam entrar aqueles que querem passar por ela. Por isso, caros irmãos e irmãs, no Evangelho, as pessoas que o dono da casa afirma não conhecer, vivem apenas na superfície de si mesmas. Elas não têm uma vida ruim, mas tudo o que fazem acontece apenas no mundo exterior e não tem nenhuma relação com o seu interior, com o seu coração. Até mesmo a sua fé é meramente exterior. A gente pode dizer assim, talvez vão à igreja, são rígidas com as leis morais, cumprem com todos os deveres religiosos. Mas, ao fazer isso, não entram em contato com o seu coração. Elas até se lembram que seguem Jesus. Dizem ter comido e bebido com ele, ter ouvido seu ensinamento. Mas o coração está fechado, está longe. Então, o dono da casa, ao dizer, não sei quem vocês são, simplesmente ele está afirmando que tais pessoas não se parecem em nada com ele. Então, novamente, passar pela porta estreita significa uma experiência de morte para tudo aquilo que não somos, para que possa viver o que nós somos de fato. Só assim a nossa vida, ao atravessar a porta, ela vai se expandir. Então o Mestre, ele pede de nós o que hoje? Que nos esforcemos. Que é uma exigência que só é possível na medida em que permitirmos que o Espírito de verdade haja em nós. Nos esforcemos, fazei todo o esforço possível. A salvação é para todos. Mas a gente não pode ficar de braços cruzados. Pensamos nesse dia que tenhamos esse esforço, esse desejo, esse bem-querer. Que Santo Antônio nos dê essa fortaleza, nos inspire, nos guarde e nos proteja. Paz e bem. Até amanhã, quinta-feira.